Jennifer. E vamos começar já com uma voadorazinha no peito. Responde aqui, responde pro pai. Quem que você acha que na rua você pode apontar e dizer: esse é índio, esse é índio, olha o jeito dele de indião. Ei, indião doido. Quem? Quem que você pode olhar na rua, apontar o dedo e dizer: esse cara é índio? Boa! Ninguém. Ninguém é. Eu não posso dizer quem você é. E você não pode dizer quem eu sou. Essa questão de identidade é muito pessoal, beleza? Se eu não posso apontar para uma pessoa e falar assim: poxa, essa pessoa é índia. Quem que é índio e quem não é? Como é que a gente vai conseguir definir quem é índio e quem não é? Então, como é que a gente define? A gente não define, a gente deixa que a própria pessoa se autodefine. Mas a partir de qual critério? O critério mais bacaninha para a gente utilizar aqui é o critério do pertencimento. Ou seja, o índio, ele vai se sentir índio porque ele tem um sentimento de pertencimento, de continuidade, de memória em relação aos povos que estavam aqui antes dos europeus chegarem. Então o índio que nasceu lá na tribo dele, tranquilo, e saiu de lá e veio para a cidade, ele pode usar calça jeans, ele pode usar camisa, boné, ele não deixa de ser índio também. Às vezes a gente tem esse preconceito, né? A gente vê um índio na rua e a gente fala assim: ah, esse já não é mais índio, tá vendo? Já vestiu a minha roupa, já tá comigo na fila da lanchonete, já não é mais índio. É sim, etnia não se perde só por conta de uma cultura ou de outra. Você acabou de ouvir o professor Walter Sola, do canal Se Liga Nessa História. Essa abertura é importantíssima, porque antes de a gente falar sobre arte indígena, a gente precisa entender o que é indígena. Eu sou o professor Luiz Lindner e nesse vídeo veremos um pouco da riqueza e diversidade da arte indígena. A obra que você viu bem na abertura do vídeo é de Arissana Pataxó. Esse facão foi feito de cerâmica, exposto com uma pergunta que faz a gente pensar: o que é ser índio para você? Como disse o professor Walter, identidade é definida pela pessoa ou pelo grupo, e não por alguém que observa de fora esse grupo. Então eu trouxe aqui alguns recortes de vídeos feitos por pessoas que entendem do assunto para fazer a gente pensar um pouco. Começando pelo Christian Wariu, ou Variu, que tem um canal bem legal no YouTube sobre temas indígenas. Vamos ouvir ele um pouquinho? Olá, meu nome é Christian Ariel Seremeuá, sou indígena Chavante com ascendência Guarani e Andeva. Ou seja, eu pertenço a dois dos mais de 300 povos nativos que resistem aqui no Brasil, somando mais de 270 línguas diferentes, com uma estimativa de quase 1 milhão de indivíduos espalhados em aldeias e cidades em todo o território brasileiro. E se falar que não existe indígena no Brasil, tá mentindo. Diferente do que muitas pessoas pensam, índio não seria a palavra correta a se referir aos indígenas ou povos nativos originários. Índio foi um equívoco dos primeiros navegantes ao pisarem nessas terras, por acreditarem ter chegado às Índias. O correto é indígena, que é o oposto de alienígena, e que é um perfeito exemplo, pois, como todo mundo sabe, alienígena é algo que vem de fora do planeta, ou de fora da Terra. Dessa forma, a palavra indígena é o oposto disso, que seria algo nativo da Terra ou originário da Terra, mas que é algo corriqueiro até mesmo dentro dos indígenas e não indígenas denominarem índio, pois, como eu já disse, é algo que vem de muito tempo. Outra visão errada que muitas pessoas têm acerca dos povos indígenas é sobre a aparência. Acredite ou não, muitas pessoas têm a visão do indígena com cabelo liso, pele morena e olhos puxados. Temos indígenas com diversos traços físicos: alto, baixo, magro, gordo, loiro, moreno, cabelo enrolado, liso, pele clara ou escura. Nosso país é extremamente diverso. É de se esperar que os indígenas também apresentem características físicas distintas, tanto levando em conta a localização, como também a tal da miscigenação, forçada ou não. Ou seja, não existe um padrão indígena. E aí, você sabia que indígena significava nativo da terra ou originário da terra? Sendo assim, cabe o primeiro alerta quando a gente falar sobre arte indígena. Não existe uma arte indígena.
Atualmente, são mais de 300 povos e mais de 270 línguas no Brasil. Imagina a diversidade e a riqueza cultural que existe em todos esses povos. Precisamos olhar para a parte artística e cultural dos indígenas, considerando também a história de luta e resistência deles no país. Podemos ver um resumo bacana sobre essa história na animação a seguir, que foi feita pelo estúdio Rizoma, de Joinville. Quando os portugueses chegaram em 1500, estima-se que encontraram mais de 5 milhões de indivíduos, divididos em tribos e comunidades, diferentes entre si, mas iguais aos olhos do colonizador, responsável por reduzi-los a menos de 600 mil em poucos séculos. Desconhecendo invenções ocidentais como o espelho, a roda e as armas de fogo, o choque cultural foi enorme, assim como o fascínio dos indígenas, que ainda viviam em sua pré-história. 3 armas foram fundamentais para o domínio dos colonizadores sobre os nativos. A arma de fogo, aliada nas conquistas das tribos e determinante na aceitação da superioridade portuguesa pelos índios remanescentes. A Bíblia do Jesuíta, responsável pela aculturação dos indígenas e a adequação ao moralismo cristão dos ocidentais. E uma invisível e poderosa arma biológica, inicialmente de forma involuntária, mas por vezes criminosa, o contato com os estrangeiros espalhou doenças e epidemias, às quais os nativos não possuíam imunidade, dizimando-os aos milhares e facilitando a ocupação de suas terras, como aconteceu no sul do Maranhão, onde fazendeiros deram roupas infectadas com varíola para as tribos locais. Isso tudo forçou os remanescentes a viver em condições precárias por muito tempo. Somente em 1967, com a criação da FUNAI, começaram a surgir e ganhar força associações indígenas que buscam melhorias em áreas como saúde, educação, meio ambiente, patrimônio e demarcação de terras. Em 1961, foi criada a primeira reserva indígena brasileira, o Parque do Xingu, representando um grande avanço nas conquistas desse povo. Há hoje no Brasil comunidades indígenas em todos os estados, e muitas lutam pela sobrevivência e manutenção de seus costumes e tradições, sendo constantemente ameaçadas pelo agronegócio, que busca expandir seu território, mesmo através de métodos irregulares. Muitos índios são mortos em conflitos ou expulsos de suas terras, acabando em situação de pobreza nas grandes cidades, vítimas de preconceito e violações de direitos humanos. Outro caso interessante são grupos que vivem em cidades e reivindicam a condição de povo indígena, num processo conhecido como etnogênese, pois de acordo com a antropologia, a etnia vai além dos traços físicos, sendo também um grupo social, e enquanto mantiverem seus sentidos e valores, se identificando como tais, esses indivíduos não deixarão de ser índios. Assim, podemos vê-los integrados aos hábitos modernos, e vivendo nas cidades, ocupando o mercado de trabalho, cadeiras nas universidades e cargos públicos, buscando também representação política e lutando por direitos como cidadãos que precisam manter sua cultura e tradições vivas, frente aos novos desafios que estão por vir. Então, como você pode ver, a população indígena foi quase dizimada pelos colonizadores. Alguns povos realmente foram extintos, e os que restaram lutam para resgatar os seus valores culturais e serem reconhecidos. Aí você me pergunta, tá, mas a aula não era sobre arte indígena? Quando você vai falar sobre arte? Bom, pois então. A gente já está falando de arte, porque a arte não se separa da vida. Com esse breve histórico, vai ficar mais fácil entender a diversidade artística dos povos originários. E você vai perceber uma coisa muito importante, que a arte tem um papel essencial nos dias de hoje para os povos indígenas. A arte hoje é uma forma de dar visibilidade a um povo que muitos não veem ou não querem ver. A arte é uma forma de eles expressarem a sua cultura, as suas reivindicações e de mostrarem que eles existem. Então vamos agora para uma síntese da vida artística indígena. Antes da chegada dos europeus, acredita-se que existiam mais de 1.300 idiomas nativos, hoje reduzidos a apenas 270, que deram origem a diversas palavras da língua portuguesa. Não possuíam um sistema de escrita, mas algumas sociedades desenvolveram sinais e formas gráficas, cujo estudo pode revelar mais sobre seus hábitos. Há indícios de uma grande diversidade de produção artística, que integrava-se ao seu modo de vida e ritos cotidianos, com destaque para a dança, a cerâmica, a tecelagem,
a cestaria, a pintura corporal, a arte plumária e principalmente a música. Contudo, os indígenas não possuíam a figura do artista, e todos podiam ser hábeis em diversos aspectos, pois dedicar-se exclusivamente a uma atividade, como na sociedade atual, era sinal de desequilíbrio espiritual e obsessão. Interessante, não é? Bom, tipicamente a gente ouve dizer que a arte indígena é utilitária, mas isso é porque é a nossa visão de arte que é diferente da visão de arte desses povos. Você viu na animação que o indígena é criado para dar conta de quase tudo que ele precisa ao longo da vida. E como eles fazem muitas coisas, em tudo que eles fazem, a expressão artística está incluída, seja numa flecha, em uma pintura corporal, em uma peneira de farinha. Nada é apenas funcional, como costumamos dizer. Não é feito só para funcionar ou para ser bonito. Toda expressão indígena carrega significados. E a gente vai entender melhor isso ouvindo novamente o Wariú. As pinturas, símbolos e marcas indígenas têm inúmeros significados e também nunca são utilizados de qualquer forma. Alguns carregam significados tão importantes para os povos que são considerados sagrados ou até mesmo únicos. Ou seja, quando visto em algum lugar ou mesmo em eventos que reúnem os povos indígenas, é fácil distinguir quem pertence a qual povo. Continuando no exemplo dos chavantes, que se pintam quase por completo de urucum, com o corte de cabelo tradicional e seus adereços, ou mesmo os caiapós, que também possuem uma identidade visual bem distinta dos demais, e assim vai indo os demais diversos povos existentes nas terras. Alguns povos se identificam a sua essência ou toda a história em pinturas e artesanatos. Os jurunas, por exemplo, têm uma relação muito especial com o rio. Como são exímios navegantes e pescadores, até mesmo são considerados e chamados por donos do rio, que por sua vez reflete nas pinturas que remetem a peixes ou rios, ou mesmo peças artesanais que nem essa que simboliza uma bela canoinha. A pintura corporal era considerada a proteção do corpo. Atualmente, ela é usada para eventos e rituais de passagem de coração de orelha dos adolescentes, ou até mesmo para festas de confraternização e comemoração de eventos importantes para as comunidades. Como exemplo aqui temos duas pinturas. A primeira é a pintura do homem. Essa pintura se chama tucunim, a pintura da jiboia, que representa a versatilidade e força. Na segunda, temos a pintura das mulheres, denominada tiwigá, a pintura da libélula, que representa a velocidade de pensamentos. Então, a pintura serve para embelezar e proporcionar a personalidade e a identidade cultural de um povo. E essas são apenas algumas dos mais diversos significados existentes nos nossos povos. Tudo isso nos faz indígenas. Não só a pintura, mas seus significados, o que ela representa pra gente. Por muitas vezes, até ficamos tristes em ver algumas pessoas, seja por vezes sem nenhuma maldade, acabam por utilizar delas sem ao menos saber o seu contexto. E o que isso vai muito além da beleza ou da estética, mas também expressa uma história de resistência e sabedoria que agregaria muito às pessoas que realmente queiram conhecer e, consequentemente, respeitar. Deu para entender um pouco a importância dos grafismos e símbolos na arte indígena? O grafismo não é só um conjunto de traços geométricos. Ele é inspirado em algo, como a jiboia, para significar alguma coisa, como força. Quando as pessoas copiam esses desenhos sem saber o que eles significam, para um indígena é como se você ignorasse toda a história por trás daquele desenho. Veja agora alguns dos tipos de manifestação artística mais comuns entre os diferentes povos. A pintura corporal, como a gente já viu, acompanhada de adornos como cocares e colares. Tem a própria arquitetura, que também apresenta diferentes formas, dependendo do significado e objetivo da moradia em cada povo.
A gente também não pode esquecer de falar das cestarias, que são esses trançados de palha em diferentes formatos. E eles também são feitos para diferentes usos. Falando em cestas, temos também as cerâmicas, feitas à mão, cobertas de desenhos. Os povos originários dominaram a cerâmica há muito tempo atrás. Essas daqui, por exemplo, são uma urna funerária e um vaso da cultura marajoara. E eles são de muito tempo, inclusive são de antes de Cristo. Por fim, é claro que a gente não pode esquecer da música e da dança. Cada movimento na dança simboliza algo, dependendo do ritual. E cada uma dessas e tantas outras formas de se expressar do povo indígena merece um estudo à parte. Elas são muito ricas e diversas. Bem, antes de finalizarmos, vou resgatar algo que vimos lá no começo sobre a identidade indígena. Ser indígena é se sentir pertencente ao povo do qual se originou. Então, mesmo que vejamos indígenas no Congresso, no Senado, indígenas em universidades, indígenas médicos em hospitais, isso não significa que eles deixaram de ser indígenas. E assim também é na arte. Além da arte que a gente poderia chamar de tradicional indígena, que é essa que a gente viu, a gente tem muitos artistas contemporâneos que expressam o seu olhar sobre a luta e sobre a cultura indígena nos dias de hoje. Eu trouxe 2 exemplos que eu vou mostrar para vocês aqui. Um deles é da Arissana Pataxó. Ela foi segunda colocada no Prêmio Pipa, que é um prêmio de arte brasileiro, e foi ela que fez essa arte em cerâmica que a gente viu lá no começo, como eu já comentei. Ela também faz essas pinturas aqui, utilizando acrílico sobre tela, para representar um pouco do cotidiano indígena e de alguns costumes e tradições da comunidade que ela participa. Vamos ouvir ela só um pouquinho? Essa particularidade como artista aqui na aldeia não tem muita importância, talvez, né? Porque aqui já existem vários artistas. Aqui não existe um artista, são várias, né? A arte indígena, ela só não restringe, como na arte ocidental, as pessoas que pintam em tela ou fazem qualquer outra obra aqui. Quase todo mundo pode ser artista, né? Então, na verdade, para o Ocidente ou para o mundo dos brancos, eu sou artista porque eu faço igual eles as obras. Eu uso técnicas contemporâneas do não índio. Então, para isso, eu sou considerada artista. E fora, né, é que a gente tenta levar essa imagem, né, essa representação do nosso povo lá fora, para que eles conheçam também. Por isso, assim, que meu interesse como artista não é tanto aqui dentro, né? Aqui meu papel na aldeia é justamente trabalhar com os meninos, né? Na escola, esse é a minha tarefa, né? Mas fora da aldeia, justamente é levar esse conhecimento que as pessoas não têm sobre o índio brasileiro. Muito legal, né? Você viu que ela comentou algo que a gente viu antes, de que dentro da aldeia todos são artistas de alguma forma, porque o conceito deles de artista não existe, a arte está em tudo que eles fazem. Mas aqui no mundo dos não indígenas, digamos, né, que não é um mundo separado, mas a gente tem uma cultura diferente, ela é vista como artista porque ela usa as técnicas dos artistas, como o acrílico sobre tela, por exemplo. A gente vai ver agora um outro artista indígena que se chama Jaider Isbel. Ele também foi premiado nesse Pipa Online em 2016. Aqui a gente pode ver algumas das obras dele. Ó. Ele tem essas obras bem coloridas aqui, que representam várias coisas diferentes da história e da cultura do povo indígena, da comunidade que ele participa. E ele também tem uma série de desenhos que são com bastante contraste de preto e branco. Tá vendo? Esse fundo preto com o desenho branco. Tem uma série de desenhos dele que são uma forma de representar
A Luta dos Indígenas. Vamos ouvir um pouquinho ele para entender melhor. Fazer com que as pessoas se manifestem, né? Quando elas veem o meu trabalho projetado em alguma tela, em algum desenho, algum poema também, ou então tudo junto, é exatamente a pessoa ir lá e dizer, eu me identifico com isso, eu sei parte dessa história, e a partir daí começar a conversar sobre isso, e nesse conversar naturalmente, as pessoas são envolvidas nessas manifestações que poderiam de repente estar adormecidas, não exatamente esquecidas ou extintas, né? Então é todo um trabalho de reavivamento, tanto é que eu digo que o talento me veio para fazer essas coisas se manifestarem nas pessoas, então vivem e reavivem suas memórias coletivas, individuais, e nisso a gente acredita estar colaborando sim com essa identidade desse Brasil plural, desconhecido, e os índios, de uma certa forma, protagonizando uma manchete positiva. Então, como você pode perceber, a arte indígena é muito diversa. Primeiro, porque há centenas de povos indígenas no Brasil, cada qual com uma identidade. Então, para finalizar, por que é importante a gente estudar a arte indígena nos dias de hoje? Primeiro, porque a gente precisa reconhecer que existem povos originários que sofreram muito ao longo da história do nosso país. Entre os poucos que sobreviveram, além de eles lutarem pela própria vida, eles lutam para preservarem a sua cultura. E segundo, é que precisamos compreender que não é certo impor uma cultura, aquilo que eu acho certo, sobre um outro grupo com uma cultura diferente. Também não é certo a gente julgar uma cultura pelo pouco que a gente conhece. Por isso não dá para dizer que existe uma única arte indígena. Não existe um único estilo. Em terceiro, mas não menos importante, estudar arte indígena é essencial para que a gente possa reconhecer todas essas pessoas que vivem aqui e fazem parte do nosso Brasil. Valorizar a arte indígena é dar voz ao povo indígena, é saber que eles existem e que eles merecem o nosso respeito. Então é isso por hoje. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre a arte indígena, que ela vai muito além do tradicional artesanato. Seja curioso, pesquise mais sobre o assunto. Há muito para descobrir. Até mais!